Volvi, pensaram que eu me iba, não? Me ouvidei a Bíblia já em casa. Que estava sendo na predicação já em casa. De onde está a chuva? De onde está o frio? Eu me vou ver a Brasília, ao menos a plágia, não? Porque eu vim para cá por causa do frio, que o homem é frio. E está um calor terrível. Por Deus do céu. Bueno, abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 3. Eu quero falar hoje sobre sábias ensinanças. Esse é o título da predicação, as sábias ensinanças que nos dá o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro onde temos nele sabedoria. Que é sabedoria? A inteligência posta em prática. Não é quando eu pratico. Porque de nada vale eu sentar cá, não, com a rebarba. Vê que os tipos que têm muita barba parece sábio, não? Revier com uma rebarba e como sou sábio. Se eu não puser em prática, não, eu serei um pabote, um tolo, um bobo, um estúpido ignorante. Bueno, e poderia seguir insultando, mas não pode. Minha mulher já me socara e não pode falar pabada, não? Provérbios, inclusive, eu disse na predicação não marquei aquela honra, não? Pero bueno, aí tá. Bueno, vamos a ler. Eu vou ler despacito. Inclusive vai ser uma guia positiva, pero não me deu tempo, não. Eu estava aí com minha hermosa hija e bueno, não me deu muito tempo hoje. Pero bueno, vamos a ler. Diz assim. Eu quero ler dia 2 versículos, porque aí tá o mistério, não? Generalmente, Provérbios é escrito assim, tá bem? Esse sentido poético do livro. Às vezes, um versículo habla de um tema e o outro versículo responde a esse tema que havia hablado, que havia citado já na frente, não? Então, vamos a ver. Diz assim: Hijo mío, não te olvides de mi lei, e tu coração guarde mis mandamentos. Ou seja, ele está mandando aí a primeiro momento nós outros não se olvidar da lei e guardar no coração os mandamentos, não? A lei de Deus, por suposto que acá ele todavia estava pensando nessa lei do Antigo Testamento, não? Porque acá foi escrito no Antigo Testamento, pero eu sempre ensino acá na igreja que devemos interpretar a Bíblia à luz do Novo Testamento, à luz de Cristo. Por quê? Nadie é mais sábio que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, e nadie é mais sábio que Ele para interpretar a Bíblia. Sim ou não? Por mais estudo acadêmico que eu tenha, que mais teologia que eu estude, eu nunca saberei interpretar a Bíblia melhor que Jesus. E Jesus agarra os mandamentos todos, que haviam muitos mandamentos no Antigo Testamento, por isso que acá está escrito lei e mandamento, e isso nos remete lá em imagem ao Antigo Testamento, não? A uma lei muito dura, pero eu quero falar, bueno, igual essa lei que Jesus disse que era para... Se acordam da lei como se resume? Se resume em que a lei? La lei e os profetas. Se resume em quê? Justamente, amar, em amor. Ou seja, e parece que é mais fácil porque diz amar. Bueno, pero é difícil. Ele mandou amar os inimigos. Que dificuldade, não? É difícil. A ser bem aqueles que nos querem mal. Hablar bem de quem só habla mal de nós outros. Esse Jesus é terrível, hein? É bem difícil isso. Agora, há sempre um motivo bueno, e esse motivo bueno, por que eu hago isso, não? Porque eu não vou me olvidar da lei, como está escrito acá, vou guardar no meu coração os mandamentos. Porque o coração é o lugar onde nós outros, bueno, o coração bombeia, late e bombeia a sangre, nada mais, não? Pero eu estou falando no sentido metafórico, não?
Quando nós outros só nos acordamos das pavadas que nós outros hacemos, de los errores, só podemos aprender de nossos errores quando esses errores arrebentam nossos sentimentos. Sim. Como? Por suposto. Então, você está bem, muito bem o que vos pusiste. Porque para reconhecer eu me errou, tem que ver com o meu sentimento. Não? Por exemplo, os psicópatas, eles são até inteligentes nesse sentido de lo que eles querem armar para sempre para molestar as outras pessoas, não? E eles riem. Pero eles não conseguem, eles sempre cometem um erro, por quê? Porque eles não conseguem ter o sentimento. E nós outros só aprendemos de nossos erros porque temos os sentimentos. Quando erramos esse sentimento, esse erro se remete ao sentimento tal que um dia sentimos e que foi mal e que aí aprendimos. Ó? Por isso que habla para guardar a lei no coração, porque no coração é onde nós outros sentimos, onde nós outros interpretamos o que é certo e o que é errado. Então, se o Senhor nos está falando para guardar a lei aí. E aí, sempre há uma bendição. Acá nesses provérbios será assim, não? O primeiro vai falar algo e o segundo vai dizer algo acerca dela bendição, que és vós seguir o primeiro. O primeiro qual é? É guardar a lei no coração e os mandamentos. Aí, no versículo 2, que diz? Porque largura de dias e anos de vida e paz te aumentarão. Ou seja, já viu que alguns viejos, a gente que está vieja, não? Bueno, eu como pastor já he visitado tanta gente vieja, não? E não se morre, tem uns que não se morre. Eu oro para que se morre. Senhor, já vale, irmão, logo, tá sofrendo tanto, pare de sofrer, não? É que se morra logo, esse via. Não estou de broma, é corte de luz, todo esse sofrimento que há na terra, não? Justamente, aí tá. Deus te alumbrou, é isso aí. Entenderam o que ele disse, não? Vou falar cá no microfone para que quede registrado aí, quando eu subir a predicação, não? Porque vós habla e o microfone não capta a voz de vocês. Ele disse que a gente que vive que tem 80 anos, pero morreu aos 40. É de isso que eu estou falando, não? Às vezes eu oro para o irmão descansar porque está sofrendo, está passando mal. Minha bola morreu com quase 90 e eu orei. Eu disse, bola, estou orando para que te vaja. E aí já queria descansar também. Porque para alguns a vida é um castigo. E está mal. Agora, por que a vida é um castigo? Por causa do versículo 1. Mirá a promessa que há. Porque largura de dias e anos de vida e paz te aumentarão. Ou seja, nós outros cristianos, não sei se quer parado, sentado, minha espalda está doendo. Nós outros cristianos temos que viver uma vida boa, uma vida de paz. A vida cá na terra está bem, por todo o mal que podamos sofrer, porque sofrimos o mal, sofrimos calor, sofrimos frio, sofrimos com a economia, todo o mal que podamos sofrer cá na terra, derivado do pecado, não? Do pecado, digo, o pecado original, o pecado adâmico, ou de um pecado que cometimos e algum erro que cometimos, todo esse mal, todavia, não pode ser comparado à bondade de Deus. Nós outros cristianos devemos viver bem na terra e passá-la bem. Agora, há que saber viver, não? Havia uma música muito antiga já em Brasília que dizia, socorro, és necessário saber viver, és necessário saber viver. E aí repetia várias vezes. Por que é necessário saber viver? É preciso aprender a viver bem, é gozar de um momento sem luz. Já viu que, já estava vendo um neurocientífico no outro dia não, foi até já, ele disse, nós outros não estamos nos matando a nós outros mesmos, porque nós outros sempre matamos o aburrimento, e é necessário aburrir-se. Vê que os PIB estão com o chupeta eletrônico aí, ó. Esse aí está com o chupeta eletrônico, não? Aí tá. Os PIB que é adicto à pantalla e se aburre, não? Minha hija, quando não tem lá computador, se aburre. Eu digo, andar a rugar fora, andar a rugar no pátio. E eu, quando era PIB, tinha o pátio, não tinha pantalla.
tinha la tele que às vezes podia ver, não? Se estava com minha bola, já via as novelas dela, que é novela horrível, não? Essas porquerias que tinha, já era mala las brasileira e ponia ela americana todavia, não? À la tarde. E era horrível. Eu queria ver mis de burrito, não? Pero não podia. E então nós outros teríamos que estimularmos nossa mente, nossa criatividade com juegos, não? E a ser juegos com qualquer coisa, não? Mas já de los juguetes que teníamos que chegava um momento nos aburria também. E teníamos que aprender a passar por el aburrimento, não? E criar novas ligações neurológicas, não? Quando começamos a estimular o cérebro, cria novas ligações. Ou seja, isso daí tem que ver com obedecer aos mandamentos de Deus, porque o mandamento de Deus é que eu passe bem, é que eu ame, é que eu caminhe com aquela pessoa que pensa diferente de mim e que se pensa muito diferente, que não dê para caminhar, que eu me aleje, que também a Bíblia me diz para eu alejar às vezes de algumas pessoas delas quais, não como estão predicando por aí, não, tóxico, não? Tudo é tóxico, esse é tóxico, o outro é tóxico. Bom, que só o tóxico se avó, não? Eu sempre digo isso. Que só o tóxico... Eu, às vezes, de Facebook, não, meus amigos, que põe, é tóxico, esse é tóxico, ele é outro é tóxico. E eu sei que ele é retóxico. Ele é meu amigo no Facebook porque eu aceitei, não, mano. Pero não é muito amigo, não? Porque ele sim é tóxico. E mira a los outros, não? Vamos seguir lendo. É versículo 3. Vamos ver o que aprendemos com esse. É 3 e 4. Nunca se apartem de ti la misericórdia e la verdade. Átalas a tu cuello. Escrívelas em la tabla de tu coração. Bueno, essa é algo aí que está escrito que se eu hablo com um judio, ele vai entender muito bem, porque os judios eles atavam. Sim. Como? La tabla del antigo pacto, sim. Sim. Pero essa tabla cá, claro, está sendo uma metáfora, não, uma figura de linguagem para explicar que assim como Deus deu a tabla a Moisés, com a graça, claro, em las pedras, não, Deus deu a pedra, depois Moisés rompeu e escreveu a tabla. Está falando o quê? Que dessa mesma maneira que Deus deu a lei, os mandamentos, e escreveu a Moisés, como voz de Cristo, agora temos que escrever nosso coração. Para os judios, isso acá é uma linguagem muito entendível. Para nós outros, quizá não, porque estamos muito errando dessa história, desse tempo bíblico. Por isso, hoje é necessário interpretar a Bíblia à luz do Novo Testamento, à luz de Jesus e à luz de nossos tempos. Eles atavam, literalmente, versículos bíblicos, não? Se chamava aí as filactérias. Aí me acordei o nome, por fim. Não? Tinha até uma carquita que eles doblavam aí a lei e depois tiravam o papel e enredavam no corpo na hora de fazer as orações. Inclusive, hasta hoje os judios fazem isso, tá bem? Os judios ortodoxos. Depois vocês googleiam que vão ver. As filactérias se chama. Então, seu provérbio está dizendo, acta, não quero quedar explicando isso tanto tempo, porque o mais importante é o que vou atar em minha mente e vou escrever na tábua de meu coração. Ou seja, é o mesmo, é poner no coração esse sentimento. O quê? Andar em verdade sempre. E misericórdia. Menos mal que puseram os dois juntos, não? Porque alguns, eu já fui assim também, nós outros dizemos, eu digo a verdade sempre, pero impeça a ofender a todos, porque a verdade às vezes ofende. E eu como pastor também tenho que dizer a verdade, e eu sei que ofendi, então você tem que dizer a verdade de uma maneira bonita, com misericórdia. Que é a misericórdia? Se acordam? Mirar, é ter cordialidade, misericórdia, tá aí. São duas palavras, miséria e córdia. Cordialidade de la miséria de la gente. Porque eu também sou um miserável. Porque eu também tenho mis misérias, não? Então, assim como Deus tem misericórdia de mim todos os dias, Ele tem compaixão de minhas misérias, tem cordialidade de minhas misérias,
E cordialidade tem a ver com sentimento, de coração, não? Por isso, lá vendo a artéria do coração se chama coronária, não? De cordial, coronária, cordialidade. Vem tudo de aí da mesma palavra. Cordialidade de mis misérias. E assim eu tenho que falar a verdade para a gente e viver em verdade também para comigo, não? Não se ali ofendendo, vai estar em pecado por causa disso, e vós que te equivocais. Como se eu fora, um rei santo que nunca me equivoco, que nunca tomo decisões erradas. Sabe quantas decisões eu já tomei erradas? Muitas, não? E aí ele diz, se eu caminho dessa maneira, que vai ocorrer, versículo 4. E acharás graça e boa opinião ante os olhos de Deus e de los hombres. Mira que bueno, não? Que boa onda. Eu tenho a felicidade e me gusta muito de caminhar em Tingolo e falar com a gente e poder saludar a gente e vivo tranquilo. São raros os casos de pessoas em Tingolo que não me saludam. Não, eu creio que são 2 pessoas no mar. 2, Monte Tingolo todo. Monte Tingolo, quantos milhas de habitantes há, não? E Lanús, imagina, não? Graças a Deus. Por quê? Porque me gusta estar nisso, não? Porque Deus nos ensina, e inclusive Jesus teve esse crescimento também, em graça para com Deus e graça para com os homens. De nada vale eu pôr um saco na corbata, não? E aparentar ser espiritual, santo, se eu não amo, se eu não ajudo, se eu não bendigo, se eu não perdono, não? Se eu não actuo com graça, porque serei um desgraciado diretamente, não? Há muitos cristianos que são desgraciados, porque desgraciado queda feio, não? É um insulto. Desagraciados, se assim pode dizer. Porque não se usam da graça de Deus, não têm o actuar da graça, não porque Deus não dê, porque Deus manifestou sua graça a toda a criatura, sino porque eles não se permitem actuar com graça, nem para com eles mesmos. Por isso é necessário eu amar-me a mim mesmo antes de amar ao outro, porque a ordem é essa, não? Eu amo a mim para amar ao outro, para amar a Deus. A ordem que Deus quis foi essa. Pero pastor, está escrito que Deus amar a Deus primeiro, tá bem, pero ele decidiu ser amado ao próximo. Porque ele disse, se ustedes dizem que me ama, pero não ama o próximo, então vocês não me amam tampouco, não? Então vocês, eu vou encontrar graça e boa opinião, tudo que eu disser será bueno e será aprovado pela gente, se eu ato em meu cuello e pongo em meu coração a misericórdia e a verdade, não? Vou ter aquele amigo que só mente. Eu tenho um amigo que mente tanto que quando ele abre uma verdade, não, é broma. Não, tá de broma. Uma coisa é uno que haga broma, não? Outra coisa é mentira, não? A gente que habla que eu me quedo assim. Oh. Não, Rubem, isso ia dizer, ia falar de Rubem, porque parece que é Rubem. Não estou falando de Rubem, não, porque Rubem... Claro, porque Rubem hace la broma, não? Ele hace de broma. Uma coisa são os bromistas, como o Rubem. Outra coisa é pessoas que te falam em sério. Pero te fabula tanto, não pudo ir tão mal assim tu vida. Moriste 3 vezes e nascer novamente, não é possível. Não, te conto na história. Bueno. Por Deus, hã? É gato com bota, não? Conto na história terrorífica. Bueno, vamos seguir lendo, versículo 5. Fiat. O que é fiat? É confiar, não? É poner aí a mirada, a confiança. Fiat de Jeová de todo o teu coração e não te apoies em tua própria prudência. Mira que raro esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia manda nós outros sermos prudentes. Estaria a Bíblia cá contradizendo-se? Não. Acá, meu amor. Não estaria a Bíblia contradizendo-se, não? Porque ela já nos manda ser prudente. E acá está dizendo para não ser prudente? Não. Acá não diz isso. Acá está dizendo
para não ser prudente em minha própria opinião, porque eu sou o dono da razão. Vocês sabiam? Sou eu o dono da razão. Não me equivoco nunca, não? Só a minha mulher que se equivoca. Não, ela tão pouco. Ela tem mais razão que eu, não? Mano, igual, sempre é que dá razão às mulheres, não? Se querer viver bem, dá razão às mulheres. Diz sim, sim, sim. Porque o doutor diz para dizer sim. Bueno, agora, às vezes, eu estou sendo irônico, não? Nós outros sempre temos esse pensar que só nós outros estamos certos. Por suposto que muitas das vezes nós outros estamos certos e devemos estar sempre certos como cristiano, não? Devemos ser, entre comillas, o dono da razão, porque cristiano é a pessoa que razona, com Z, não? Razona. E raciona e razona, as duas palavras. Porque o cristiano é assim, porque ele conhece a Deus, ele interpreta a Bíblia, ele vive segundo a palavra de Deus, por suposto ele raciona. Agora, eu não posso me apoiar em minha própria opinião, eu tenho que me apoiar em la opinião da palavra de Deus, o que o Senhor me ensina e julga que está certo e que está errado. Então, aí eu vou viver bem. E aí ele diz, sigue dizendo nesse, reconhecê-lo em todos os caminhos. Reconhecer quem? A Jeová, a Deus. Não confiar nele, não se apoiar em minha própria prudência, e reconhecer em todos os caminhos. E ele enderecerá tus veredas. Ou seja, para que eu camine bem, corretamente, parece, quando habla vereda, me acordo de Monte Tingolo, não? Eu camino todos os dias da manhã, não? E já não é mais Monte Tingolo. Mano, pera cá em Monte Tingolo é um montão de vereda feia também, não? Pero essa vereda que está já depois de Linte, se você seguir dessa mano cá, depois de Linte, não dá para caminhar. Chega uma parte, não dá para caminhar aí, nem volando dá para passar, não? Porque diretamente não dá, tem que cruzar e ir lá a vereda do outro lado, não? Que é grande, muito grande, não? Porque tem o parque, pero que tampouco está certita, não? Porque as árvores levantaram toda a vereda, recém a hora estão arreglando já, viste? E quando me acordo de veredas endereçadas, me hace acordar me remete a essa imagem do que Deus nos quer dizer, é que não vamos a cair, não vamos a tropeçar. Digo isso porque, como caminho todos os dias, é muito fácil tropeçar em uma vereda que não está plana, que tem muito relevo, sim ou não? Ou estou falando pavada? É mais fácil correr o quê? Os corredores correm de onde? Num estádio, não, cerrado, e antes de correr, eles miram se está bem, vai já os fiscais de prova, ver se está bem. Há aqueles que correm na casa, não? Sendo um maratão, um meio maratão, ou triatlon, não? Eles averiguam se essa casa está mais ou menos aí buena para poder correr, não? Porque senão o chavão pode se lesionar, não? Atleta se pode lesionar. E o que Deus nos quer dizer aqui é que se nós outros confiamos nele e não nos apoiamos em nossa própria prudência, se em las razones racionamos como Deus quer, nossas veredas serão planas. Ele vai ser com que nós outros não cajamos. Porque é feio quando nos equivocamos, sim ou não? A mim me gusta de ter sempre a razão. Quando me equivoco, não me gusta. Não? Porque me gusta ter a razão, pero a la vez não pode, é todo um ciclo, não? A la vez não pode ter razão em minha própria opinião. Minha própria razão, sim, não tenho que racionar segundo a palavra de Deus, que aí sim sempre vou ter a razão. Não? Então você está vendo que sempre um versículo vai complementando o outro. Já estou terminando. Faltam duas partes, não? Vamos, 7. Não seas sábios em tua própria opinião. Caramba, ser sábio na própria opinião é terrível, não? Eu já he conhecido muita gente que se crê muito sábio e entende muito do tema que maneja, inclusive teologicamente, não? Pero que eu não creio dessa maneira da pessoa. E que era difícil te falar. Que a pessoa é tão sábia em sua própria opinião, e eu me quedo pensando se eu me quedei assim também.
Por isso teremos que sempre hacer essa autoanálise. Em la vida cristiana é higiene de autoanálise. Não ser sábio em sua própria opinião, teme a Jeová e aparte-se de mal, porque será medicina a tu corpo e refrigério para tus ossos. Ou seja, está falando de temer a Deus, não? Quando tememos a Deus e sabemos pôr os limites em nossas vidas, será medicina para nosso osso. Quantas peleias nós outros poderíamos haver evitado em nossas vidas? Isso mais agora, digo para os mais grandes, não? Porque os jovens todavia há muito erro por cometer, não? Ojalá não cometam tantos erros quanto nós outros, os mais grandes, não? Que aprendam com Deus, que como está escrito acá, tema ao Senhor e ser sábio, para não chegar a cometer. Eu já he cometido muitos erros, de los quais me vino harta enfermidade, não? Enfermidade física, enfermidade psíquica, enfermidade em ordem general, não? Porque todo ele estresse, todo ele enojo, se transforma em enfermidade também, não? Eu não tenho hipertensão, mas estou dando exemplos, não? Hipertensão, diabetes, estresse, barra defensas, porque o estresse hace bajar as defensas. Estou falando em general também, se você está com alguma enfermidade, pero pastor, não, examina a voz assim mesmo. Eu, por exemplo, tenho diabetes, e sei que é porque me estressei muito, mira, meus pelos se foram, não? Tá bem que os pelos são genética também, pero também eu já me estressei muito. Então, vocês tem que ver com isso, não? Com medicina para o corpo e refrigério para os ossos. Porque é assim, por isso chegamos às vezes a um determinado momento da vida que só reclamamos, que só passamos mal. Por quê? Porque não fomos sábios. Bueno, não chorem, parem de sofrer. Não? Hoje é dia de cambiar. Empeça a ser sábio a partir de hoje. Reconoce, como está escrito acá. Ser sábio. Não ser sábio em tua própria opinião, não, pero ser sábio na opinião de Deus. E tema a Jeová e a parte de mal, não? Porque será medicina. Bueno, 9. Honra a Jeová com tus bens. Glória a Deus. Pode quedar tranquilo, não vou pedir ofrenda, não? Para sejar a palavra, a igreja que rouba a gente, não? Que te amuxa. Não vou pedir ofrenda, quer dizer tranquilo. Honra a Jeová com tus bens e com tus primícias, com as primícias de todos os teus frutos. E serão llenos tus graneiros com abundância e tus lagares repousarão de mosto. O que quer dizer isso? Que é que se vó põe plata cá, será totalmente bendezido? Não. Se põe 1.000, vai receber 100.000? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que sim, se vó puser plata com coração, com entendimento, e que se vós não solamente la plata, pero tu vida, vós tenha uma vida... Como é que é? Como é que é a palavra que quero dizer? Quando a pessoa dá, é dadivosa. Ah, dadivosa, pode ser. Pero não é dadivosa que quero falar, não. Quando a pessoa é solícita em ajudar, como? Nádia me quer dizer um sinônimo? Solidário, não. Quando ajuda muito. Seria o contrário de avaro. Antônimo de avaro, é. Hã? Bueno, é ajudador. Bueno, o que está querendo dizer esse versículo é: se vós sois bondadoso, ajudador, dadivoso, se vós não te molesta em dar, em ajudar, vós sempre tendrá, porque Deus vê. Hermanos, Deus vê. Deus disse a Cornélio, e mirá que Cornélio era soldado, era centurião romano, ou seja, nem del povo de Deus era, pero ele, bueno, era mais del povo de Deus que todos, vamos dizer, os apóstolos, que tiveram que remar muito para entender, e Cornélio entendeu antes. Deus disse a Cornélio: Cornélio, tus lismonas tá sido, choveu lá já do cielo. Ou seja, Deus vê, não devemos, o que quero dizer, não devemos pôr plata cá para comprar a Deus, não? Ou para dizer, Deus te dou tanto e vai me dar tanto. Não, isso é del diabo.
Isso é uma mentira que ensina o evangelho da prosperidade. Isso é um troque. Eu não pongo plata por troque. Pero é bem certo que Deus vê todo o que hago. Não só a plata que pongo acá, como a ajuda que eu dou a pessoa que não conosco. Não estou falando um mendigo. Pode ser um mendigo ou pode ser qualquer pessoa. É ser boa onda, não? É dar tu lugar coletivo para a pessoa que está necessitada. Estou falando em general, não? Então, se Deus vai ver e vai llenar tus graneiros. Graneiros, bueno, era o lugar onde ponia os granos, não? Para eles, era a fonte de economia deles. Tá bem? Então, se Deus vai bendezir, não? Llenar os graneiros com abundância, os lagares repousarão de mosto. O mosto era a parte mais boa do vinho, de onde eles haciam também, de onde sacava várias propriedades curativas, não? Ou seja, Deus te vai llenar de recurso quando vós use os recursos para bendezer as vidas. Não importa de qual maneira, não? De qual maneira vai ser, pero quando vós está pensando no outro. E por último, não menosprezes e humilhe o castigo de Jeová. Que isso, pastor? Ele castigo nós outros já quedamos com medo, não? Nem te fatigues de sua correção, porque Jeová al que ama castiga, como el padre al hijo a quem quer. Glória a Deus. Não consigo ser nem a vozinha está finida, não? Minha garganta está... Bueno, os que se congregam cá sabem que estamos estudando, nos sábados estudamos acerca do livro de Hebreus e falamos bastante da disciplina. Então, se vou falar muito rapidamente. Disciplina, castigo em la Bíblia é bueno. Nós outros temos castigo como algo malo, pero biblicamente é algo bueno. Inclusive, se nós outros hacemos lá exegese de texto, que é a exegese, é extrair dela original. Acá foi escrito em hebreu. Eu ia pôr acá na pantalla, pero dá muito trabalho, já estou terminando, não? Senão eu ponia acá a Bíblia em hebreu aí e víamos que significa realmente a palavra castigo, tá bem? Existe castigo para condenação na Bíblia, por suposto que sim. Que não é essa palavra que está escrito acá. Esse castigo acá quer dizer algo bueno, não é mandar a pessoa para o inferno. Esse castigo acá é correção. Por isso o próprio versículo ele explica. Ele diz, porque Jeová o que ama castiga, como é o Padre al hijo a quem quer. Ou seja, está falando de amor, está falando de correção, não? Se nossos padres não nos hubiera corrigido, não estaríamos aqui. Sim ou não? Por aí estaríamos em qualquer outro lado. E de onde será que estaríamos? Deus saberá, não? Não estaríamos aqui, graças à correção de nossos padres, e não só de nossos padres, de nossa família, da escola, que sai da igreja, de onde frequentamos, não? Todas estas correções, ou da própria vida, a própria vida também nos corrige, nos ensina, não? Ou deveríamos não aprender com a própria vida, com nossos próprios erros. E aprender um dos malos exemplos, não? Por exemplo, hoje eu não necessito usar droga para saber que é mal. Não necessito, eu já sei. Não necessito experimentar algo para... é mal, não, eu já sei. Então, eu tenho que entender que a correção de Deus é boa. E a priori, não? Em primeira instância, quando começamos a receber a correção de Deus, parece que é mal, que dói, nos enojamos, pero depois não se produz frutos, porque cambia, nos moldeia nosso caráter e nos hace ser uma pessoa boa, nos hace chegar até aqui. Não? Porque, muito bem, se não hubiera passado isso, não seríamos a pessoa que somos aqui. Muitos que já morreram porque lhe faltaram disciplina. Não? Quantos de vocês conhecem? Eu já hice inteiro de um montão de gente. E foi um montão de gente que morreu por falta de disciplina. Porque viveu sua vida loucamente, a full. Não? Então, seamos disciplinados em la conduta
e aceitemos a correção de Deus. Eu estou falando orro, estou falando correção de Deus, não correção às vezes desses que usam a religião para não a dizer vai estar errado nisso ou naquilo, ou desses que são legalistas, não? O legalista é aquele que quer usar leis para submeter as pessoas que eles mesmos não querem cumprir, tá bem? Bueno, então se vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Quantas sábias ensinanças recebemos hoje? Vamos guardar em nosso coração essas sábias ensinanças. Quando queiram, recuram novamente ao livro de Provérbios, capítulo 3, leiam. Creio que vou ser a parte B dessa predicação, porque o Provérbio 3 sigue. Não ia dar para falar todo hoje. Depois seguimos falando sobre ele. Vamos orar. Padre, te damos glória, graça, pela bendição de servir-te. Graça por esse momento reunidos em tu nome, por essa palavra ministrada a nossas vidas. Bendiga, Senhor, a cada um que entrou por essas portas, cada um que ha escutado a tua palavra. Dai-nos forças e que podamos dedicar-nos, Senhor, queremos dedicar-nos a tua palavra, a viver uma vida buena, plena em ti. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.